Então, dando sequência, nós vamos agora verificar a igualdade de matriz. Quando que duas matrizes são iguais? Então, a primeira coisa, informalmente, eu vou dizer que duas matrizes são iguais. A primeira coisa, elas têm que ser de mesma ordem. Tá? Então, mesma ordem. Segunda coisa, os elementos de mesma posição são iguais. Então, basicamente, de modo coloquial, de modo informal, eu vou olhar para essas duas condições. E aí essas duas condições, elas vão me gerar a seguinte definição. Então, eu vou dizer que a matriz A, N por N, igual a A e J, e B, também N por N, igual a B e J, dadas essas duas matrizes, eu vou dizer que A é igual a B, C e somente C. O que vai acontecer? Cada elemento A e J é igual a cada elemento B e J para todo I e todo J. Ou seja, mesma ordem e elementos de mesma posição iguais. Tá? Então essa aqui seria a primeira condição. Ó. Primeira condição, mesma ordem. Está aqui, ó, mesma ordem. Segunda condição, elementos de mesma posição iguais. Aqui, ó, elementos de mesma posição iguais. Correto? Vamos lá. O exercício da Universidade Federal da Bahia. Ele dá duas matrizes. A matriz sejam 5x, 8, 10x e 1 igual a y, 10 menos y, 8, 10, 6x menos y. Se essas matrizes são iguais, ó, então x e y são respectivamente, os dados são esses. Ó. A matriz é 5x8, 10 e 1 é igual a 10 menos y e 8, 10 e 6x menos y. O que ele quer? Quanto vale o x, quanto vale o y. Elemento. A, primeira condição. As duas matrizes são de ordem 2 por 2. Então, a primeira condição, checar. Segunda condição, os elementos de mesma posição são iguais. Então, ó, 10, 10, 8 e 8. Beleza. Posição, ó. Segunda linha, primeira coluna, 10. Segunda linha, primeira coluna, 10. Primeira linha, segunda coluna, 8. Primeira linha, segunda coluna, 8. Então, são iguais. Como ele está afirmando que as matrizes são iguais, o que tem que acontecer? Esse 5x vai ter que ser igual a 10 menos y. E o 1 vai ter que ser igual a 6x menos y. E nós já vimos que o 10 aqui é igual a 10 e que esse 8 aqui é igual ao 8 de lá. Então, os números estão corretos, eu vou trabalhar com as variáveis. Quais são as variáveis? Essas duas. 5x tem que ser igual a 10 menos y e 1 tem que ser igual a 6x menos y. Olha que beleza esse sisteminha, facinho de resolver, ó. Soma as duas equações, subtrai uma equação da outra. Ó, 5 menos 1, esse lado vai ficar 5x menos 1. 5x menos 1 igual a 10 menos 6x, 10 menos 6x, menos y, menos com menos dá mais y, então o y vai cancelar. Pronto, fiquei com uma variável só. Passo esse 6x para cá, vai ficar 5x mais 6x dá 11x.
é igual, o menos 1 vai para o lado de lá, fica 10 mais 1, 11. Então eu tiro que o x é igual a 1. Achei o valor do x. Ora, mas se o x é igual a 1, substitui 1 aqui na segunda equação, ó. Pega a segunda equação, substitui o x igual a 1. Nós vamos ter 1 é igual a 6 vezes 1 menos y. O y vai para o lado de lá e o 1 vem para o lado de cá, negativo. Então fica 5, 6 menos 1 que veio, 5. Então esses são, os valores são x igual a 1, y igual a 5, que no enunciado é a alternativa B. Bom, já vimos aí definição da matriz, alguns tipos especiais, matriz nula, matriz identidade e igualdade de matriz. Então agora nós vamos ver, começar a trabalhar com as operações entre matrizes. Não só as operações entre matrizes, mas também com números e matrizes, correto? Então nós vamos trabalhar. A primeira operação é a adição e subtração. Então, como é que eu obtenho a matriz soma e como é que eu obtenho a matriz diferença, tá? Bom, aqui não tem muito o que fazer. Como que é a relação da igualdade? A relação da igualdade é mesmo tamanho e verificar a igualdade dos elementos de mesma posição. Então, para somar a matriz, eu vou considerar exatamente esses dois tópicos. Primeiro tópico. Primeira coisa que eu tenho que checar, checklist. Primeira coisa. Matriz tem que ter mesma ordem. Então eu só somo e subtraio matriz de mesma ordem. Segunda coisa, a matriz tem que ter o quê? Você faz a adição ou subtração entre os elementos de mesma posição. Então, de novo, a gente faz isso. Como é que fica, então, teoria? Teoria fica assim. Isso aqui, ó, me leva a quê? Me leva à seguinte condição. Então, a relação de equivalência aqui. Isso aqui é equivalente a quem? Isso aqui é equivalente a seguinte condição. Se eu tenho a matriz A e J, a matriz A é a matriz A e J de ordem N por N. E a matriz B é a matriz B e J de ordem N por N. Ó, percebam que a primeira condição já está dada. A ordem é a mesma. Então, eu vou somar A mais B, vai ser a matriz onde eu pego o A e J e somo com B e J. E vai continuar dando uma tabela de N por N. Então, a matriz adição, a matriz soma é assim. E se for menos, se for subtração, com matriz diferença, você faz a diferença. Correto? Primeira condição, mesma ordem, ó. Primeira condição já está satisfeita aqui. Mesma ordem. E a segunda condição está satisfeita aqui, ó. Estou somando os elementos de mesma posição. Uma multiplicação por escalar vai ser pegar um número e multiplicar uma matriz por um número fixo. Como é que a gente faz isso? Eu pego o número K real. Esse K é um número fixo, é uma constante, certo? E a hora que eu faço uma matriz A de tamanho qualquer, N por N, como é que a gente faz? O que vai dar o resultado de K vezes a matriz A? Você distribui o K para todos os elementos da matriz A. Então vai ficar K vezes A e J. Isso não altera o tamanho da matriz. Então isso é multiplicar
matriz por um número, tá? Então vamos olhar para esse enunciado aqui do exercício da PUC. Ó, A vezes uma matriz coluna mais B vezes uma matriz de mesma ordem mais C vezes uma outra matriz de mesma ordem é igual a matriz nula. Então os valores de A, B e C são respectivamente, olha lá, esse exercício da matriz, esse exercício de matriz da PUC São Paulo. Então nós temos aqui, tirando o enunciado do exercício que a gente acabou de ler, a matriz A vezes a matriz 1 menos 2 menos 3. B vezes 2, 3, 1, mais C vezes 3, 2, 1 é igual a matriz nula, que é determinar os valores de A, B e C. Então o que eu faço? Produto de matriz com número, você multiplica todo mundo pelo número. Então essa primeira parte vai dar A menos 2A menos 3A. Mais, multiplica todo mundo por B. 2B mais 2B, 3B e B. 3B e B. Mais 3C, 2C e C. Tem que dar a matriz nula. 0, 0, 0, de mesma ordem. Soma de matriz, olha lá, soma de matriz, como é que eu faço? Vai ser uma matriz de mesma ordem. Soma o primeiro elemento da primeira linha com o elemento da primeira linha. Então vai dar A mais 2B mais 3C. O segundo elemento da primeira coluna, menos 2A menos 3B mais 2C. E menos 3A mais B mais C. Isso tem que dar o elemento neutro 0, 0, 0. Então eu caio no sistema 3 por 3, que é esse sistema. A mais 2B mais 3C igual a 0. Por quê? Porque aí eu tenho igualdade de matriz. O primeiro elemento tem que ser igual ao primeiro, segundo, segundo, terceiro, terceiro. Menos 2A menos 3B mais 2C tem que dar 0. E menos 2A menos 3A mais B mais C também tem que dar 0. Certo? E aí resolve esse sistema. Esse sistema tem solução. Uma solução seria A, B e C igual a 0. Essa eu já sei que tem solução. A outra solução, se tiver, pode ter mais de uma, né? Então vamos resolver o sisteminha. Qual a melhor maneira de resolver o sisteminha? Fazendo escalonamento. Então se eu fizer o escalonamento, nós vamos somar essa equação, vai copiar a primeira equação. Vamos somar essa em cima da segunda, essa aqui multiplicada por 2, para cancelar o menos 2A. Então, ó, se eu multiplicar essa por 2, vai dar 2A mais 4B mais 3C mais 6C igual a 0. O que eu estou fazendo? 2 vezes L1. A hora que eu somar com a L2, vai dar, aqui L2 é menos 2A, a hora que eu somar as duas, então você vai fazer 2L1 mais L2, vai cancelar o A, vai dar B mais 8C é igual a 0. Se eu fizer a mesma coisa, multiplicar aqui por 3, ó, a segunda linha agora, a primeira linha, a gente vai multiplicar a primeira linha por 3, 3L1 vai dar o quê? 3A mais 6B mais 9C igual a 0. E somar com a última, que é menos 3A mais B mais C igual a 0. A hora que eu somo essas duas, ó, o A cancela, vai ficar 7B, 9 e 1 mais 10C igual a 0. Correto? Eu eliminei o A. Se eu conseguir eliminar o B agora, eu acho a solução. Então a primeira eu copio, A mais 2B mais 3C igual a 0, B mais 8C igual a 0, aqui é 7B, então se eu fizer A 7B mais 10C igual a 0, e somar com a L2 multiplicado agora por menos 7, para cancelar com B aqui, ó, menos 7, vou pegar isso aqui e multiplicar por menos 7, vai ficar menos 7B menos 7 vezes 8, 56C igual a 0.
A hora que eu somo as duas, dá o quê? Ó? Cancelo 7b com 7b. 10c menos 56c vai dar menos 46c. Então a última equação vai ficar menos 46c. Igual a zero. Ó, então, mas essa equação, então a única solução para isso é você tirar da última equação aqui, ó, dessa última equação aqui, produto de menos 46 por c dá zero, vai me indicar que o c é zero, mas se o c for zero, substituir na segunda, o b vai dar zero. Se eu substituir o c por zero e o b por zero, na primeira vai dar a igual a zero. Então essa é a solução, c igual a zero, b igual a zero, a igual a zero. Então a solução é c igual a zero, b igual a zero, a igual a zero, que dá a alternativa B desse exercício da PUC.